11h18, Oeste com Elas vai seguindo por aqui até o meio-dia, sempre contando com a sua audiência, com a sua companhia, com a sua participação. Deixe comentários aqui, a gente quer sempre saber o que você pensa também sobre os assuntos que falamos. E agora sim, a gente tenta entender melhor o caso do estudante de Direito expulso da USP pouco antes da colação de grau, que alega perseguição política como motivação. Nós recebemos ele aqui no estúdio, Vitor Alf, acompanhado da advogada, sua advogada, a doutora Alessandra Parmigiani. Vitor, bom dia, bem-vindo. Bem-vinda, Alessandra, também, doutora, legal recebê-los. Vitor, você pode, a princípio, resumir o caso para a gente com suas próprias palavras? Claro. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de todos. Até falei com a Marina agora há pouco, vi os comentários sobre o meu caso, logo depois que saiu a reportagem da Gazeta do Povo. Eu acho que, para a audiência que não conhece o caso, uma boa forma de resumi-lo talvez seja o seguinte: começar pelo motivo pelo qual eu estou aqui. Há cerca de 2 anos, esse processo administrativo foi instaurado contra mim dentro da Faculdade de Direito da USP. Eu tive que ficar 2 anos calado, porque impuseram sigilo sobre esse processo. Até hoje, eu não tive nenhuma oportunidade de falar perante os membros da congregação, que foi quem decidiu pela minha expulsão diversas vezes, diversas decisões anuladas, inclusive. E hoje eu estou aqui justamente porque, logo depois que minha colação foi negada, a faculdade, de alguma forma, permitiu com que os dados de um processo sigiloso fossem vazados. E por isso hoje eu estou aqui, já que o processo já foi vazado, para poder comentar sobre o caso e, finalmente, depois de 2 anos, dar minha versão. Que bom, que bom. Basicamente, é um caso que começou, na verdade, como uma intriga de namorados. Eu tinha uma namorada que era da minha sala, lá na Faculdade de Direito. As aulas estavam suspensas, estavam sendo online durante a época em que nós namoramos, em 2021. Voltaram as aulas, a gente estava num imbróglio, termino, não termino. Ficamos 3 semanas nisso, que foi o período em que voltaram as aulas até a gente combinar de sair efetivamente para retomar o namoro. Nós saímos no dia 1º de abril de 2022, fomos a um shopping. Até no processo tem uma testemunha que corrobora isso, que nos viu nesse mesmo dia de manhã no Salão Nobre da faculdade, nos acertando, inclusive, enfim, nos beijando, nos reconciliando. E durante o período da noite nós fomos no shopping, realmente decidimos reatar o namoro. Até que no dia 4 de abril, a segunda subsequente a essa sexta que nós saímos, eu chego na faculdade, aparentemente tudo normal com a minha ex-namorada, e diversos alunos vêm me contar que ela, na verdade, estava espalhando para a faculdade que eu a teria perseguido, que eu a teria importunado sexualmente nessa sexta-feira dentro do shopping, e eu tinha mensagens para provar que o encontro foi consensual, que o encontro tinha sido combinado, e eu mostrei para eles. Então, um dos amigos dela se sensibilizou com o meu caso, até depois no processo administrativo. Eu, então, diante dessas denúncias de falsas acusações, decidi procurar primeiro a ouvidoria da faculdade para relatar o caso. A garota aumentou o nível das acusações, das falsas acusações, começou a ser importunação sexual, perseguição, até o momento em que ela chegou em uma amiga minha, mostrou um braço roxo e disse que eu que tinha puxado o braço dela durante uma aula de Direito do Trabalho, em que todos estavam presentes. Uhum. Esses fatos, a princípio, foram levados à ouvidoria por mim. Juntei as mensagens que comprovavam que o encontro tinha sido consensual, que a questão estava tomando um vulto dentro da faculdade muito grande e a minha imagem estava sendo prejudicada, tanto dentro da faculdade, trabalho, enfim, eu estagiava já na época. Mas, para minha surpresa, eles decidiram abrir um PAD contra mim. E fui chamado na direção da faculdade, quando me relataram, os diretores, que, na verdade, o PAD ia ser aberto contra mim, porque seria um absurdo eu estar denunciando uma falsa acusação de agressão, uma falsa acusação de violência sexual por uma mulher dentro da faculdade, e que essa não era a pauta que a direção buscava propagar, que seria algo contrário à pauta feminista defendida pela direção. Isso me foi dito quando o relatório de abertura do PAD foi entregue. Nesse relatório, o que aconteceu? Eu, notadamente, dentro da faculdade, era conhecido como uma pessoa de direito, a fazer publicações nas redes sociais, participava bastante das aulas, fundei grupos de estudo, participei de outros grupos de estudo. Era um aluno nota 10 praticamente, né? Suas notas eram sempre 9. Sim, eu me formei com lauda e
9,1, média das notas do Vitor. É, média, né? Média das notas. Sim, inclusive meu trabalho de TCC foi sobre... Nota máxima também? Tá concorrendo, olha que contradição, tá concorrendo a melhor tese do ano lá dentro. Sobre libertarianismo, inclusive, uma pauta que não agrada muito lá dentro, foi uma tese que também teve bastante polêmica. Mas, então, diante desse contexto todo, dessa narrativa de que a minha denúncia estaria repercutindo lá dentro, atrapalhando a pauta feminista e de que os meus posicionamentos não poderiam ser aceitos, eles pediram para que a garota juntasse prints de mensagens de WhatsApp trocadas comigo que pudessem indicar que eu talvez tivesse comentários mais à direita, mais, aspas, preconceituosos, homofóbicos, racistas, todo aquele modus operandi que é clássico da esquerda. E isso constou do PAD. Os fatos que foram imputados nessa portaria de abertura, eles foram bastante genéricos, bastante abstratos. Então, eles já sabiam que os fatos propriamente ditos teriam ocorrido... Tinham inconsistência e teriam ocorrido fora da faculdade e tinham provas em contrário, mensagens, depoimentos. Desculpa te interromper claro. Nesse ponto, Vitor, porque eu acho que é bastante importante para quem está de casa. Teve aquela denúncia de uma estudante que roubou o dinheiro da classe, né, de uma formatura, acho que ela roubou mais de R$1 milhão, e ela não podia ser expulsa porque era algo que foi feito fora da universidade. Então, isso é um ponto importante. A universidade, né? Ela não pode expulsar um aluno por algo que foi feito fora do ambiente universitário. Então, Perfeito. O que me choca nesse caso todo é o número de as mensagens, mas fora isso, os seus colegas, né, que foram chamados como testemunhas, pergunta do que foi dito numa mesa de bar e coisas Exato. Assim, claramente fora do ambiente universitário. Exato, Marina, esse é um ponto que eu ia chegar, com certeza. Eu até mandei o link aqui do manual disciplinar editado pela própria USP, que é expresso em dizer que condutas, independente da repercussão que elas tenham dentro da faculdade, condutas ocorridas fora do ambiente universitário não estão sujeitas à competência da administração para punir. Isso está expresso no manual disciplinar, é objeto de discussão dos nossos processos judiciais, está no processo administrativo que vai ser julgado pela congregação, novamente no dia 27. Mas eu gostaria de abordar essa questão justamente das perguntas dos professores. Por que eu bati nesse ponto de que o PAD ele fez denúncias muito abertas, muito abstratas? Justamente para poder dar margem para os membros da comissão processante explorarem esses meandros de opiniões supostamente homofóbicas, racistas, etc., todos os istas que são imputados a pessoas que discordam, né, da pauta principal lá defendida pela direção, pelo centro acadêmico. Então, o PAD, ele fez essa abertura, as imputações são, aspas, literalmente, aspas, atos preconceituosos. Investigar possíveis atos preconceituosos. Posso fazer um paralelo rapidinho? Claro, Paula pergunta e também queremos ouvir a doutora para atualizar a gente em que pé está, porque temos pouco tempo, se a gente pudesse bem resumido, senão a gente não consegue explicar o caso todo. Você falou atos preconceituosos, me lembrou muito da expressão muito usada hoje em dia, né? Atos antidemocráticos, para conseguir colocar um processo em cima de alguém. Algo muito amplo, muito vago, que você pode colocar qualquer coisa lá dentro, né? Exato, foi exatamente isso. Um conceito aberto, indeterminado, que comportaria qualquer coisa, e daí vieram as perguntas da comissão processante. No começo do processo, a própria garota, quando foi interrogada pelo meu então advogado na época, ela confessou que havia mentido sobre a questão da importunação sexual, porque a princípio ela tinha feito uma acusação formal antes de que eu teria trancado no carro, forçado ela a fazer coisas lá dentro, e nesse depoimento do PAD, quando ela foi perguntada sobre isso, ela confessou que a porta estava aberta, que foi tudo consensual e aspas... Mudou a versão? Completamente. Doutora, a gente queria saber em qual pé está na justiça, né, essa situação, esse processo, o que a senhora acha da forma como ele foi expulso da USP, a votação que aconteceu, se segue um formato coerente, e também, daqui para frente, dependendo do que acontecer, Vitor também tem que ver a situação de danos morais, de difamação, né, que às vezes é até algo irreparável no nome da pessoa. Ele estava num estágio, foi prejudicado? Com certeza. A meu ver, a universidade ela tomou uma medida muito absurda, porque o Vitor não fez absolutamente nada, e imputar atos contra a ética de uma forma aberta, como foi, e ficar caçando
palavras ou frases em mensagens de WhatsApp que são retiradas de contexto, além de violar a privacidade da correspondência, acaba expondo o linguajar dos jovens, ele é muito diferente do linguajar da minha época. Então, às vezes uma palavra, ela está num contexto naquela conversa, mas para quem lê e tem um professor, outro, nossa, falou tal coisa, que absurdo, mas não é, era tudo tom de brincadeira. E eu coloco aqui, todas as vezes que ele falava alguma coisa, sempre vinha uma risada. E apelidos e questões que eram muito entre eles. E essa sindicância, então, ela foi muito direcionada para punir. Eu digo mais, eu acho assim que o processo, ele já tinha um resultado almejado desde o início. A portaria era nula. A portaria não indica realmente o que ele fez de grave. A gente tem que se defender o tempo inteiro de tudo e de todos, porque o processo não termina, é um processo kafkaniano, porque você se defende e você não sabe do que você tem que se defender mais. Porque nada do que você fala é ouvido, nada, nada, nada. As provas que ele pediu, ainda na sindicância, não foram feitas. E aí existe uma acusação que ele atrapalhou a aula de direito do trabalho. Aí eu pergunto a vocês, o professor de direito do trabalho foi ouvido? Ele não foi ouvido. Se importunou a aula desse professor, o professor era a testemunha-chave a ser ouvida e não foi ouvido. É uma injustiça. Não, né? aí você vê assim o viés que a coisa toma. Aí intimidar a testemunha. Eu nunca vi professor da universidade mais famosa e maior do Brasil intimidar uma testemunha para buscar a resposta que ele queria. Forçar, né? Forçar uma resposta que ele queria, para conseguir aquilo que ele quer. Sim. E aí, na justiça, o que aconteceu? Logo que houve a expulsão, e que inclusive ele ficou sabendo da expulsão, porque o nome dele não estava mais na lista. Eu falei assim, como assim? Você não teve ciência da decisão e já está expulso. Nossa. Aí entramos com o mandado de segurança, que tivemos êxito, e esse mandado de segurança já foi sentenciado, já terminou, e nesse mandado de segurança foi reconhecida a nulidade do julgamento efetuado pela congregação. Isso porque ele não foi intimado e muito menos o seu defensor. Então eu nem pude comparecer para fazer a defesa no dia desse julgamento. Aí foi novamente feito um novo julgamento e vou abrir um parênteses. Antes de ter essa ação, eu já havia feito requerimentos administrativos para o diretor que nunca me respondia e sempre afirmava, está tudo dentro da legalidade, está tudo dentro da legalidade. Mas a legalidade era tanta que a justiça mandou anular e mandou refazer. Aí voltamos agora teve essa nova sessão, onde na verdade já estava pré-julgado. Aí outros 2 professores fizeram novos pareceres para conseguir convencer todas as pessoas e foi uma tarde de discussão assim de mais ou menos umas 4 horas de reunião da congregação. Isso com manifestação e o processo era em sigilo, tinha alunos e pessoal do centro acadêmico difamando e xingando e cobrando a resposta que eles queriam dos professores. Se algum dos professores fizesse uma pergunta, uma menção em defesa do aluno ou que fosse posicionar de forma diferente daquele resultado que eles queriam, já era xingado do lado de fora e dava para ouvir muito bem. E o diretor fez alguma coisa, não fez nada, porque era direito de expressão. Eu não vou obstar o direito de expressão, quer dizer, a dignidade do aluno não foi respeitada. Serve uma hora, o direito só serve para alguns, para outros não. Para outros não, conforme a conveniência. Ele sendo julgado por coisas ditas, ele não pode se defender de outros. E nem participar da reunião, como convidado. Ter conhecimento que estão falando Nada. Ele tinha legitimidade, deveria participar. Imagina, acho que eles não queriam que vissem a pessoa que o Vitor é, o aluno brilhante que ele é. Eu acho assim, quanto mais esconder o Vitor, melhor para a fase toda. Não deixa ele vir aqui falar, porque vai ficar feio. O que a gente vai fazer aqui para pelo menos ouvir. Só um instante, Marina, é rapidinho, a gente já volta. Preciso fazer uma parada comercial, é bem rápido. Tem uma pessoa me esperando na liga do programa, 11h35. Estamos falando sobre o caso do estudante de direito que foi expulso da USP pouco antes da sua formação. Está com processo com a advogada aqui para tentar rever o seu caso. Ele que teria sido expulso, então, por motivos políticos, segundo ele. Estamos ouvindo. É preciso ouvir os lados, né, Marina? E não fazer como a faculdade fez, nem querer acompanhar de perto o lado dele. Alguns detalhes me deixaram um pouco chocadas. Um deles é que um colega seu foi trazido como testemunha e ali eles perguntaram o que você dizia na mesa do bar. Se você fazia comentários misóginos na mesa do bar. É isso mesmo? Exatamente, Marina. E isso tudo está dentro do escopo que eu tinha falado anteriormente. Eles viram que a confissão da garota não ia pegar por esse lado da violência sexual, da importunação sexual, da perseguição.
Eles viram que ela mesma tinha confessado, viram que outra testemunha dela, o garoto que veio falar comigo, logo depois que soube do incidente, também confessou, depois que ela veio confessar para ele que tinha mentido sobre todos esses fatos do shopping. Então eles viram que essa narrativa não ia pegar dentro do PAD e levaram justamente para esse lado, para o lado de averiguar possíveis atos preconceituosos, né? Esse conceito amplo. Discurso de ódio. Discurso de ódio, atos preconceituosos, todos esses conceitos jurídicos indeterminados, muito usados hoje na nossa cultura jurídica, um exemplo que vem de cima, foi um conceito utilizado para que eles pudessem fazer esses tipos de perguntas. Então, todas as minhas testemunhas, não foi só essa que falou com a Gazeta do Povo, é que esse foi o caso mais escandaloso de longe, porque além dessas perguntas sobre mesas de bar, então, o começo das perguntas era sobre importunação, etc., depoimentos sólidos a meu favor. Então, eles iam para esse lado. Olha, se identificou como João na reportagem, eu vou falar João, não é o nome dele, mas enfim, para que vocês saibam. Olha, João, o Vitor, você é amigo do Vitor, né? Então, você sai com ele para fora do ambiente da faculdade também, vocês têm uma relação de amizade. Quando ele vai em bares, em festas, em baladas, quando vocês vão juntos, ele faz algumas piadas machistas, sexistas, ele aborda as mulheres de forma misógina, etc. E aí ele Fora da faculdade, no bar, na balada. No bar, na balada, que tipo de piada que eu fazia, que tipo de comentário eu fazia quando eu estava bêbado na mesa de bar. Mensagens de WhatsApp, né? Quais mensagens de WhatsApp Prints foram pro processo, mensagens trocadas entre mim e ele, inclusive, que às vezes eu enviava para minha ex-namorada, enfim, também era amiga dele, supostamente. Curiosidade, ela continua na universidade? Se formou, era da minha turma, colou grau, exato. Outra questão é mesmo ela tendo... Já foi dado julgamento e a condenação por parte da universidade. Exato. Mesmo com ela confessando que mentiu na denúncia que deu origem ao PAD, para casos de denunciação caluniosa feitas por mulheres mal intencionadas, a universidade fecha os olhos, né? Contra mim, mandaram 2 vezes os autos do PAD para o Ministério Público para averiguar possíveis práticas criminosas. Com ela, que confessou ter mentido sobre todas essas questões, imputado falsamente crimes de importunação sexual e perseguição a mim, nenhum ofício foi encaminhado ao Ministério Público, nenhum PAD foi aberto. Contra testemunhas dela, que eu provei que mentiram também, nada foi feito. Enfim, é realmente algo direcionado, é algo que busca criar uma pauta para se promover em cima dela. A direção atual da faculdade, ela tem essa pauta feminista. A vice-diretora, ela visa concorrer ao cargo da direção futuramente, e essa é uma pauta sobre a qual... Tem que agradar as bandeiras ali. Exato. Se eu expulsar o Vitor, minha popularidade cresce. Parece. E vejam a matéria do Estadão, é exatamente isso que aconteceu. A Faculdade de Direito expulsa o primeiro aluno por misoginia, homofobia, racismo, a manchete etc. já te condenava. Então a manchete é dela. Olha só, eu fui a primeira... Foi feito para ela, não para denunciar uma coisa que... Para ela. Eu fui a primeira diretora, eu fui a primeira direção dessa faculdade. Teve coragem de e teve coragem de enfrentar falas preconceituosas. Um abusador, um preconceituoso, um cara de direita. Olha só como eu sou boazinho. Uhum. Foi esse o teor do PAD. Qual a sua expectativa daqui para frente? O que você desejaria que acontecesse, que trabalha ao lado da sua advogada para obter? Olha, em primeiro lugar, eu acho que como a faculdade teve, não sei se a coragem ou pelo menos a negligência de conseguir vazar dados sigilosos do processo que lhes eram convenientes, como ocorreu na reportagem do Estadão, uma visão unilateral, eu peço que a faculdade quebre o sigilo do processo. Seria do meu maior interesse quebrar totalmente o sigilo desse processo. Afinal de contas, a gente vai poder ver como os professores da nossa faculdade conduzem depoimentos, como os professores da nossa faculdade não sabem o que é perjúrio, que perjúrio não existe no nosso ordenamento jurídico, como um PAD pode ser desvirtuado para se tornar uma perseguição política. Eu deixo aqui, inclusive, esse meu pedido de que os depoimentos, o sigilo seja quebrado, que eu possa divulgar os vídeos, os depoimentos, principalmente dessa minha testemunha, o João, a forma como ele foi coagido e ameaçado de ter um PAD aberto contra ele e de ter
o depoimento dele encaminhado para a delegacia. Foi algo que eu nunca vi na vida, nem na minha prática jurídica como estagiário, nem em nenhum caso dentro da faculdade. Algo realmente absurdo, se valendo de uma relação hierárquica de superioridade dentro da faculdade como professor para ameaçar abrir um PAD contra uma testemunha negra que estava lá depondo que eu não era racista, que eu não era homofóbico, que eu não era misógino. Eu teria o maior interesse que esse sigilo fosse quebrado e que esses depoimentos viessem à tona, inclusive os vídeos. E nisso eu tenho grande interesse daqui para frente. A doutora acha que o que é possível desses desejos todos? Vai batalhar pelo quê? Em quanto tempo acha que consegue algum resultado? Bom, existe uma outra segunda ação em andamento, que eu consegui que ele fosse reintegrado e terminasse o curso. E aí é super interessante a conduta da faculdade, que quando eu consegui essa medida liminar para ele retornar, eles não fizeram nenhum recurso para obstar isso. E aí eles só fizeram um recurso na hora que eu consegui uma medida liminar para ele colar grau, porque eu tinha conseguido, ele concluiu todos os créditos. Um aluno brilhante, eu volto a falar, não porque eu estou aqui na presença dele, porque eu vejo os trabalhos dele e eu vejo a postura dele. Então é um profissional assim que vai ter um futuro brilhante. E aí eu consegui eliminar um dia antes, às 6 horas da tarde anterior da data da colação, vem a decisão que foi cassada no Tribunal de Justiça. Quer dizer, então eles deixam a pessoa concluir o curso para depois falar assim, então agora você concluiu, então agora você não se forma. E agora eu lhes pergunto, como fica uma pessoa com notas excelentes, com todos os créditos concluídos, tendo feito tudo, incriminada por um ato que ela não fez e de um fato de 2022. Quer dizer, de 2022 ele continuou cursando, nunca mais ele fez nada. Se ele fosse um bandido, teria continuado fazendo. 2023, 2024, quer dizer, e aí na hora que vai se formar, então, não, o diploma daqui você não merece. Permitiu até certo ponto. Deixou, e mais. Foi punido mesmo sem ter sido julgado até o fim. E tive que entrar com essa medida judicial também, porque o recurso administrativo contra essa decisão foi recebido e foi simplesmente engavetado. Deveria seguir para a reitoria, para ser analisada pela reitoria, e isso foi feito no dia 16 de outubro de 2024. E nada aconteceu, o processo ficou parado. E por mais incrível que pareça, eu mandando mensagens eletrônicas para lá e perguntando, esse telefone eles não atendem, por mensagem eletrônica eles não respondem, e perguntando qual é o andamento. Eu só consegui saber que o processo continuava parado lá quando eu mandei uma mensagem para a reitoria e para a Secretaria-Geral. E falaram para mim assim, não, mas a gente nem sabe desse processo. O processo não chegou até aqui. Eu falei assim, não, eu quero saber quando esse recurso vai ser julgado, porque eu quero participar do julgamento. Não, mas o processo não está aqui. E aí agora, por terceiros, novamente, eu fiquei sabendo pela reportagem da Gazeta que ia ter uma reunião feita pela congregação para fazer um juízo de retratação. Quando eu vi a notícia, eu entrei em contato com a faculdade e fiz um requerimento formal para participar. Aí eu fiz por e-mail e para garantir eu fui lá pessoalmente e fiz o requerimento para o diretor também. Aí a resposta veio quando? No dia da própria reunião. 20 para 1, a reunião era às 2. A senhora, se quiser, pode vir participar. Em São Paulo. Em São Paulo. Aí sai correndo, né? Aí sai correndo. Você esquece, eu tinha outra audiência no dia, se eu tivesse já a resposta que poderia participar, eu teria feito um arranjo. Não, aí sai correndo para chegar lá e para falar, e aí eu consegui expor algumas coisas, mas aí até teve, essa reunião foi bem interessante, porque eu posicionei sobre a ilegalidade da portaria, porque a portaria não imputa fatos, né? Ela não fala, e não fala nem de coordenamento que ele estaria infringindo, se era o regimento geral, se era o regimento interno, se era a lei do servidor público, não falava nada. Eu falei assim, então como é que você se defende? Aí um professor pediu a palavra e falou assim, não, realmente, essa portaria, por base nessa portaria, eu, como professor, não consigo defender. Isso é indefensável, ele falou. E aí começou o tumulto, mas teve a sindicância, aí alguns falam, algumas coisas. Aí, lógico que aí a representação discente também se manifestou, porque aí tinha trocado um membro, não tenho conhecimento do processo. Aí me desculpem, a pessoa entra numa reunião sem ter conhecimento do processo, a pauta já tinha sido divulgada anteriormente, então procurasse saber. Mas tudo bem. Aí foi retirado de pauta para voltar à votação numa nova reunião. Só que um juízo de retratação, ao meu ver, mantemos o voto de expulsão ou não mantemos. A resposta é simples, é sim ou não. Não precisamos elocubrar para ganhar mais tempo, para fazer um novo parecer, para ver se fica ou não fica. Quer dizer, então tem que ter um tempo hábil, me parece, ao meu ver, assim, tem que ter um tempo hábil para fazer uma articulação, para poder colocar mais meandros e mais coisas
Então, eu digo a vocês, o que eu acredito? Eu acredito na justiça, porque senão eu não seria advogada. E eu falo para as pessoas que o advogado, quando ele entra uma causa no seu escritório e que ele lê aquela questão, ele é o primeiro juiz da causa. É mesmo. É o primeiro juiz, é o primeiro ou ele acredita ou não, ele sabe que vai defender algo que ele acredita ou que ele vai, quem sabe, no último caso, defender algo que ele não tem fé, que seria a vocês, como mulher, eu nunca defenderia uma pessoa se tivesse culpa. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho uma filha. Você é mulher, isso é interessante. Eu acho assim, se uma mulher está defendendo esse aluno e eu sou mãe, eu tenho filha, eu não consigo conceber como é que as pessoas não têm um pouco de empatia e um pouco de, acho que de moralidade até, para fazer o que estão fazendo. Não ter, acho que respeito, não ter respeito pelo próximo. E a gente está falando de uma instituição de ensino. Instituição de ensino bancada pelos nossos impostos, eu gosto sempre de lembrar. O que é mais impressionante, a maior universidade do país de direito, que ensina leis, ensina toda a especialidade jurídica e tal, e fazendo uma lambança dessa, fazendo uma perseguição política assim clara contra um aluno sem motivo nenhum, né? Só porque pensa diferente. Vitor, eu queria te fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Existem outros alunos com a sua mesma visão política que concordam com você? Você falou que participou de grupos, né? Fez diversas reuniões com diversos alunos. Eu acredito que esses alunos tenham uma similaridade ideológica com a sua. E não aconteceu nada deles ou você foi o sorteado? Pegaram o caso da sua ex-namorada como bode expiatório para puxar outras coisas e tentar dar um exemplo, talvez, ou então mostrar que esse tipo de posicionamento político não é aceito, talvez, também? Foi exatamente isso, Paula. Dar um recado. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos puxar um aluno aqui, ele mesmo já trouxe o caso para a gente. E constranger os demais alunos, né? Sim. Porque, cuidado. O aviso. Porque o que aconteceu com o Vitor pode acontecer dentro com tem outros. que se comportar assim, né? É o bode expiatório. Sim, tanto em questões políticas quanto em questões de, olha, se alguma minoria mexer com você, fizer algo de errado com você, não denuncie, fique quieto, fique na sua, suporte a difamação e não diga nada, a gente não tem nada a ver com isso e se você vier nos procurar, a coisa vai se inverter para o seu lado. Basicamente, foi o que aconteceu. Depois dá uma olhada no chat, tem muitas perguntas, comentários, algumas de apoio, outras ainda na dúvida, é natural, né? Mas por isso estamos ouvindo, elogios também à sua advogada, ao posicionamento. Eu queria, a gente está quase caminhando para o nosso encerramento, que você dissesse qual o seu sentimento atual por essa ex-namorada, como você encara, deve ser muito difícil, né? Sentir muita decepção de uma pessoa que você amava, gostava, tinha como melhor amiga, de repente essa, então, suposta traição. Como você, se pudesse ter uma última conversa com ela, o que você diria? Por que isso? Para que querer te prejudicar desse jeito? Você já perdoou e está em paz com isso ou ainda te chateia muito? Eu como uma pessoa cristã, eu converso bastante com a minha mãe que está ali. O perdão é uma das virtudes mais difíceis de ser conquistadas. Eu acho que é algo que eu ainda estou trabalhando assim diariamente. De tentar perdoar tudo que aconteceu e seguir em frente, mas me causaram 2 anos, assim, de muito atraso. Você se isolou de amigos e do estágio? Que tipo de atraso você sente? Quiser tomar a água, tá aí, né? Dá um golinho, porque realmente você está aqui falando para contar a sua versão, mas o que você viveu no dia a dia até aqui, né, com relação a julgamentos, né? A dificuldade de entrar numa universidade desse porte, se graduar e fazer com 9,1 de média, TCC, se esforçou 4 anos, 5 anos. E ainda ser perseguido tem uma pessoa inocente ser perseguida dessa forma por pensar diferente. É um absurdo sem tamanho. Sim, então o perdão é algo que eu tenho que trabalhar por mim, não por ela. Eu não sei se eu fico mais chateado com ela, com a USP, ou eu tentei ressignificar toda essa injustiça para me transformar em uma pessoa mais forte, mais resiliente e que vê o direito como ele realmente é. Não de forma idealizada, mas o direito como o que as pessoas decidem e não pelo amor ao direito, pela técnica, mas pela conveniência do momento. Enfim, foi algo que ressignificou
o sentido da minha graduação, o sentido do meu trabalho, tudo que eu faço. E eu só... O que você acha assim que você se prejudicou principalmente desde que tudo aconteceu? Emprego, amigos, saúde? Você acha que atingiu também sua saúde física? Você costumava circular muito, parou de fazer isso? Sua vida mudou em vários sentidos? Acho que principalmente no começo, sim. Eu nunca deixei de estagiar. Tive a sorte de ter pessoas que entendiam o meu lado, mas assim, perante colegas, antigos amigos, enfim. Tive que trocar de turno, né? Tive que trocar de turno na faculdade, né? E viver constantemente, acho que toda semana, tanto dentro de casa quanto fora, o que era natural, as pessoas mais preocupadas comigo, sempre perguntando, né? Como anda, como vai, que absurdo, que etc. Então foi uma energia que veio para minha vida e ficou 2 anos e até agora... Eu acho que, na verdade, agora eu tô conseguindo me libertar dela justamente porque veio a público. Acho que o mais difícil nesse processo todo foi ficar 2 anos em sigilo, sabendo os absurdos que estavam acontecendo, a forma como as minhas testemunhas estavam sendo perquiridas e um processo inquisitorial, como estavam inquirindo minhas testemunhas, como estavam tratando da questão e eu não poder falar nada, seja em público, seja no judiciário, enfim, ter que sentar e esperar o processo acabar e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que agora me traz um certo alívio. Até agradeço muito a direção que tentou divulgar isso para me prejudicar, mas agora me deu a oportunidade de falar a verdade. O que... Também pode ser que você caia para cima, apareça, tenha esse direito de se defender. Sua mãe está aqui no estúdio acompanhando a entrevista, né? Exato. Apoio familiar você teve, né? E passo para você, Marina. Só um ponto em relação a isso tudo, que acho que um resumo, né? É inacreditável que uma universidade pública paga com os nossos impostos, onde são formadas as pessoas que vão decidir o futuro das outras em relação à justiça. A gente está falando de uma faculdade de direito. É o lugar onde a justiça tem que ser feita. O que é a justiça, gente? Está lá, né, a estátua, a balança, a imparcialidade, a venda. Você não pode ter uma decisão pré-determinada. Então, toda essa maluquice de começar por um processo e para outro, de algo que aconteceu fora da faculdade, perguntando sobre o comportamento em outros ambientes. Então, assim, isso realmente é muito chocante. Me chocou a sua história, eu até fiz esse pedido para que a gente pudesse te entrevistar, porque isso mostra a decadência, eu acho, que, né, hoje das nossas universidades, né, federais aí, que a gente banca e vê esse tipo de absurdo. Eu espero que vocês consigam reverter, quem sabe, né, essa decisão. Agora, essa história, bem ou mal, eu acho que serviu para alertar disso que está acontecendo. Todos nós sabemos, né, quem já foi em universidade, eu tive também na USP para fazer uma palestra e também... Enfim, sofri certas que eu não imaginava. Então, acho que isso tudo que a gente... Para quem está em casa saber, né? Quem tem os seus filhos, né? Você comemora que seu filho passa, a mãe ali, comemora que seu filho passa numa universidade como essa e depois se vê nessa situação. Então, a minha solidariedade aí. E também a nossa torcida para que a justiça seja feita, né? Que a gente gostaria que isso não fosse pedir muito. Para encerrar, mais algum comentário? A advogada gostaria de deixar uma palavra final a você? Que a gente vai seguir acompanhando o caso. Falamos bem? Deixamos algo em aberto? Claro, não. Eu acho que foi perfeito. Acho que eu gostaria de finalizar só com uma analogia. Por favor. A forma como eu me sinto, né, para o pessoal que gosta aí de literatura, o pessoal liberal, de direito. Inclusive, quando vocês falaram que se tinha gente da... Paula, né, perguntou se tinha gente da faculdade com a minha visão política. Muitos vieram me apoiar, muitos mesmo. Que legal. Isso me deu muita força para continuar também. E eles não falavam antes, ficavam escondidos, com medo. E não falam até hoje publicamente. Eu respeito, eu sei porque não falam, porque deu no que deu. Estão com medo, né? Exato. Como que uma universidade que tem que ser um debate de ideias, né, em direção à verdade, pode cercear um pensamento político por simples oposição, né? Por simples... Não, é realmente absurdo. Eu nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto. E a analogia que eu faço a todas as pessoas que me procuraram, até para falar, viram meu TCC por conta de tudo que aconteceu, é que a gente se sente como Hank Herding no livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que ele não compreende como as pessoas não conseguem mais tratar as coisas de forma racional.
que as questões são tratadas meramente de forma política, coletivista, que ninguém quer assumir a responsabilidade de pegar um caso e analisar os fatos nele descritos, mas tão somente analisar a pauta que envolve esse caso. Discutir o caso sem racionalidade, sem individualização das condutas, dos fatos, análise, enfim. Só é analisado a pauta e a pauta é utilizada como exemplo, como forma de promoção pessoal e coletiva das pessoas que são responsáveis por esse PAD. Nunca foi sobre Vitor, nunca foi sobre o fato, sempre foi sobre promover uma pauta e dar o exemplo, ser a primeira direção a expulsar alguém por esses motivos. Promoção pessoal. Como a Marina falou, aqui no chat já também a Luciana Verzini diz: eu fui demitida de uma escola por ser professora de direito e por apoiar Bolsonaro. Então começa a puxar o fiozinho, né? Diversos casos vão aparecendo. Às vezes não é uma demissão, mas é um bullying, uma perseguição, como a gente diz, né? E doutora, para encerrar então, quando a gente deve ter alguma novidade, a justiça costuma ser meio morosa, e a expectativa para ele pegar esse diploma no mínimo. Sim. Estamos aguardando uma decisão do Tribunal de Justiça, que deve sair em breve, e também a sentença de primeira instância, que também acredito que vai sair. E eu tenho confiança na Justiça, que eu acho que ali a gente conseguiu expor as coisas como realmente aconteceram. Eu espero que seja uma justiça imparcial de verdade e que as coisas se revertam e que o Vitor tenha o diploma e possa atuar na carreira que sempre sonhou. Se os percalços que ele passou foram muitos, mas isso o fez mais forte. Toda a nossa solidariedade, a gente está torcendo por você, tá? Obrigado, gente. Obrigada a vocês por terem vindo, ajudado a gente a entender um pouco melhor essa situação toda. A gente vai seguir acompanhando e fique em contato. Qualquer coisa a gente volta a conversar, pode ser de forma remota, vocês dão um pulinho aqui se possível de novo, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Que a justiça seja feita. Obrigada a vocês, um grande abraço. Pessoal, a gente já está no nosso horário, já vamos caminhando para o nosso encerramento. Paula Camacho, traz aí para a gente alguns comentários do chat. Peço que os nossos convidados fiquem, falta só um minutinho, a gente só vai dar um bye-bye aqui para o pessoal e vamos nessa. O pessoal está comentando aqui o caso de você, que absurdo. Adriano falando que absurdo. Nossa, nossa esquerda democrática. Vitor, você não está sozinho, Deus abençoe. E mostrem a formatura do Vitor quando puder. Isso vai ser legal, verdade. O estudo é tão importante, a gente sempre falando da educação, que deve ser facilitada e dificultada, e ainda por motivos assim, né? Pessoal, muito obrigada. Marina, Helena, valeu por hoje. Boa quarta-feira. A gente volta a se ver amanhã a partir das 10. Até amanhã às 10, Adriana, Paula, Vitor. Um prazer tê-los aqui conosco, que a justiça seja feita. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para você também, Paula Camacho, valeu por hoje, né? Fomos bem, segundo o chat, nossa audiência, os comentários todos. Amanhã, das 10 ao meio-dia, estamos juntos de novo? Amanhã, das 10 ao meio-dia, estaremos de novo. Muito obrigada pela presença de vocês, Adriana, Marina. Até amanhã, audiência. E o nosso Instagram, né? Oeste.com.elas. Nosso Instagram, oeste.com.elas. Siga lá no Instagram, porque tem novidade todo dia. E não deixa de dar o like. Cadê o pedido do coração? Cadê o seu coração para as mulheres da Oeste? Vem, dê o seu coração para as mulheres da Oeste, deixe o seu like e compartilha. Siga também o Instagram da Revista Oeste, sempre com as notícias do Brasil e do mundo atualizadas, o nosso YouTube da Revista Oeste, deixe likes, compartilhe o programa, isso é tudo muito importante para a gente. Estamos diariamente ao vivo no X também. Muito obrigada a você pela audiência. Daqui a pouco, às 14h, tem Faroeste Brasileira com Tiago Pavinato. Na sequência, o Jornal do Oeste com Geisiane Freitas. Na sequência do Faroeste. Amanhã estaremos com muitos outros temas para a gente acompanhar juntos. Nós vamos te esperar. Até lá, já sabe, fique firme, fique bem. Oeste.